Bom dia, meu nome é Alberto Sobrinho. Eu vim falar um pouco sobre o nosso trabalho de simulação de eventos discretos no contexto de filas de embarcações em regiões portuárias. Trabalho esse para a disciplina de simulação discreta, ministrado pelo professor Felipe Saraiva. E o grupo consiste eu, Alberto Sobrinho, Renato Mota, Ronald Pini e Wagner Negrão. Essa visão geral sobre essa apresentação, a gente vai falar sobre a descrição dos problemas, modelagem de dados, teste de aderência, diagrama de atividades, a simulação em si, os resultados e a nossa conclusão. Sobre a descrição do problema, ele é basicamente fila de navios. Quando o navio chega num porto, ele precisa de um berço de atracação para ele vai atracar e então ele vai fazer a operação que ele veio fazer. Quando o navio atraca num berço, esse berço fica indisponível para outros navios. Então, se algum outro navio chegar, ele vai precisar atracar em um berço, outro berço que esteja disponível. Só que o número de berços em um porto é finito. Então vai chegar um momento que pode chegar um momento em que o navio chega e não tem berços de atracação disponíveis para ele. E aí ele vai ter que esperar, então forma-se uma fila. Em relação a esse problema, algumas considerações. As operações que os navios podem fazer pode ser de carga, descarga ou carga e descarga. Não é considerado também diferenças de carga. Então, a operação de carga ou descarga de container é diferente da operação de carga e descarga de soja, por exemplo. Mas para esse problema, para a nossa simulação, não tem diferença. Também não é considerada diferença entre maquinário. O Porto de Santos tem um maquinário melhor que o Porto de Vila do Conde, mas para a nossa simulação não tem diferença. Dado o que foi dito, qual a pergunta que a gente tenta responder? Dado que o navio chega a um porto a cada intervalo de tempo t, como um porto com B berços de atracação se comportaria durante o período fixo de tempo de serviço? Então, quantos navios ele consegue atender? Qual é a média que esse navio fica esperando? Esse tipo de pergunta. Para as fontes de dados, a gente usou dois datasets, que a gente chamou de dataset A e dataset B. O dataset A a gente usou ele diretamente, porque ele forneceu para a gente informações do tempo que o navio passa no porto. O dataset B a gente usou indiretamente, porque o que ele dava para a gente era o horário de chegada dos navios em porto. Então, se a gente pegar dois horários e subtrair eles, a gente tem um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo a gente usa, é o intervalo de tempo de chegada de navios em um porto. Chegando na parte de remoção de outliers, a gente discute aqui a nossa metodologia. Primeiro obteve seus cortes 1 e 3 para cada dataset. Então, o dataset A, o corte 1 foi 20 horas e 58 minutos e o corte 3 foi 47 horas e 45 minutos. Para o dataset B, o corte 1 foi 17 minutos e 2 segundos e o corte 3 foi 2 horas e 15 minutos. Através disso, a gente aplicou a fórmula aqui para saber quais foram os limites que a gente ia usar. Os limites para o dataset A foram menos 60 horas e 58 minutos para o limite inferior e para o limite superior foi 128 horas e 40 minutos. Similarmente, para o dataset B, o limite inferior foi menos 1 dia, 18 horas e 22 minutos e o limite superior foi 8 horas e 10 minutos. Qualquer valor acima do limite superior ou abaixo do limite inferior seria eliminado do dataset. Aqui a gente pode ver os efeitos dessa remoção de outliers diretamente nos gráficos. A gente pode ver que o nosso eixo X aqui diminui bastante. Antigamente a gente tinha até 400 ali de medição de dados que tem 400 horas, por exemplo. E aqui a gente diminuiu para até 120, porque a gente eliminou boa parte desses dados que eram outliers. Similarmente, no segundo dataset, a gente tinha dados ali que iam até 1000 e tantos minutos, e agora a gente conseguiu diminuir bastante esses dados e ficou uma distribuição bem mais bonitinha. E a partir disso a gente pode fazer a análise de correlação já, a gente botou um scatter plot aqui dos nossos datasets, e a gente pode ver que não há um sinal de evolução, os dados parecem estar bem distribuídos, parece estar bem legal. A partir daí a gente pode fazer um teste de aderência, e através da análise do histograma que a gente mostrou lá, com os outliers reduzidos, a gente chegou à conclusão que a gente podia testar duas distribuições que pareciam encaixar quase que perfeitamente, a exponencial e a log normal. A gente testou para as duas, e pelo resultado da diferença do D crítico e D máximo, a exponencial deu um valor extremamente similar, embora não tenha ficado menor que o D crítico, chegou bem perto, tipo 0,005. E para o dataset B, mesma situação, a gente achou que podia encaixar tanto a log normal quanto a exponencial. A gente fez os dois testes, e nesse caso a log normal chegou bem mais perto também, com uma diferença muito pequena. E a gente não conseguiu ficar abaixo do D crítico, talvez pelo tamanho dos nossos datasets, que tinham muitos milhares de linhas, então o D crítico ficou bem difícil de ser alcançado. O objetivo
é simular as filas de navios para atracagem no porto baseado somente na operação do navio, independente de qual seja essa. Logo, só existe uma atividade que demanda tempo e alocação de recursos, que aqui a gente chama de carregar ou descarregar. Na nossa modelagem, basicamente, quando o navio chega no porto, ele precisa esperar até que um berço de atracação esteja livre para ele atracar e iniciar suas operações, que quando finalizadas, faz com que ele possa sair do sistema, e o berço de atracação voltar a ficar livre para que outro navio possa atracar. Foram definidos 4 cenários baseados na quantidade de berços no porto. Então foi simulado um período de 1 semana de atividade desse porto, e como a simulação trabalha com tempo 100 minutos, a gente definiu 10.080 minutos, que é o equivalente a 7 dias. E a simulação acaba quando são passados os 7 dias ou quando 100 navios são atendidos. E os valores de quantidade de berços usados foram 4, 6, 8 e 10. Para a definição da variação do número de berços, a gente tomou como referência informações do Porto de Vila do Conde, localizado em Barcarena, disponibilizada no portal da CDP, Companhia de Docas do Pará. Ele possui alguns piers, cada um deles com 2 berços de atracação. Então a gente definiu que 2 seria um número razoável para incrementar esse número de berços nos nossos cenários. E cada execução retorna 2 informações. Primeiro, uma lista de tempos de espera dos navios, ou seja, em cada execução, toda vez que um navio chega no porto e se depara com todos os berços ocupados, a quantidade de minutos que ele teve que esperar é adicionada em uma lista. E no final de uma execução, a gente tem uma lista com os tempos de todas as ocorrências de espera na fila. E segundo, o número de navios que conseguiram atracar e finalizar suas atividades no porto. E cada cenário foi executado 10 vezes. Em resumo, para cada cenário, a gente tem como resultado 10 listas de tempos de espera e 10 números de navios atendidos, que foram usados para fazer análise dos resultados. Agora iremos falar um pouco sobre os resultados. Os resultados são gerados a partir da execução de 10 vezes da simulação, onde nós tiramos a média da quantidade de navios que foram atendidos e o tempo de espera de um navio até atracar no porto. Na nossa primeira simulação, nós temos 4 pontos de atracagem, onde temos 19 navios que são atendidos e um tempo de espera de 2 dias e 6 horas até atracar. Na segunda simulação, nós temos 6 pontos de atracagem, 27 navios são atendidos e o tempo de espera é de 2 dias e 1 hora. Na terceira simulação, nós temos 8 pontos de atracagem, 36 navios atendidos e 1 dia e 18 horas de espera. Na quarta simulação, nós temos 10 pontos de atracagem, 41 navios atendidos e 1 dia e 10 horas de espera. A partir desses dados, nós compreendemos que uma melhoria significativa no tempo de espera ocorre quando temos o dobro de pontos de atracagem da simulação inicial, pelo fato de ter navios atendidos é um bom resultado, porém a quantidade de espera entre eles para chegar e ser atendido é bem mais vantajoso nesse caso. Então compreendemos que a melhor situação se dá na terceira simulação. Aqui temos os dados plotados ao que foram mencionados anteriormente, onde temos a diminuição do tempo de espera e a melhoria no sentido da quantidade de navios atendidos. Na nossa conclusão, nós temos que foi possível afirmar o benefício de ter mais berços de atracagem. A modelagem atual pode ser aplicada com sucesso nas mais variadas situações com filas, e para possíveis melhorias no trabalho futuro seriam tipos diferentes de navios, sendo passageiros, container, minério, buscando assim basear numa simulação mais próxima do que nós temos do real, e tempos de operações, sendo carga, descarga e embarque, e também os tempos de atracação. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.